Fala, gênios! Sejam bem-vindos ao canal do Fábrica de Gênios. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade àquele relatório que a gente começou a tratar, né? Começamos a modelar ele na aula anterior. Nesta aula vamos fazer o visual desse relatório, né? Desse dashboard. Então já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha aí com seus amigos. Valeu? Vamos nessa! Então, só fazendo aqui uma breve revisão, nosso projeto é o quê? Quais são as perguntas dos gestores? Eles querem saber a quantidade de infectados por estado, quantidade de infectados por sexo e quantidade de infectados por faixa etária. Então, eu vou abrir aqui agora o Power BI, vamos revisar aqui como é que ele ficou, né? Então, a gente tem aqui os infectados. Eles estão relacionados com o estado, pela sigla, né, que na verdade essa sigla é o estado do infectado. O infectado ele está ligado ao estado por conta aqui do seu UF, né? O UF é o estado onde ele mora e ele está sendo representado como sigla aqui no estados, né? E infectados também está relacionado com faixa etária, pela idade. Então tem uma idade e aí ele diz qual é a faixa etária que aquela idade pertence. Então vamos aqui em dados e ver essas três tabelas: estados, faixa etária e infectados. Então, vou abrir aqui o meu relatório, certo? E aí vamos fazer os nossos primeiros visuais. Primeiramente, quantidade de infectados. Para a gente pegar a quantidade de infectados, a gente tem que vir aqui em infectados. E como a gente não tem uma quantidade, né? A gente vai precisar criar uma medida, beleza? Então nós vamos vir aqui em nova medida. Não se preocupem, que isso aqui a gente ainda vai ver com mais calma, mas é para vocês terem uma noção de como é que a gente faz. Então aqui a gente vai fazer o quê? O nome da medida é quantidade de infectados. Isso aqui ele vai receber o quê? Uma função DAX, que é o count. A função count, ele vai contar a quantidade de itens que tem no meu banco de dados. No meu caso, eu quero contar infectados código. Lembra, né, que ele é texto? Pois é, ele vai contar quantos códigos tem na minha tabela. Criei a medida quantidade de infectados. Agora eu vou selecionar ela, aqui ó, e vamos criar um visual cartão. Quantidade de infectados, 30. Então ele já me informa aqui o total de infectados. A gente já resolveu a primeira pergunta do gestor, né? Então vamos para a nossa segunda pergunta. Quantidade de infectados por estado. Então vamos lá. Primeira coisa eu vou pegar o meu estado. No caso seria o F, né? Mas em vez de eu pegar o F, eu posso vir em estados e pegar o estado. Que é quem, ó, ele já me retorna aqui qual é o nome do estado. Beleza? Então eu não vou precisar desse UF. Basta o estado mesmo. Tranquilo? Agora eu vou pegar a quantidade de infectados. Agora eu vou selecionar a quantidade de infectados. E olha só, ele já fez também um totalizador de estado, né? E a quantidade de infectados por cada estado, né? Então aqui eu poderia, por exemplo, pôr um gráfico de colunas, né? Então aqui a gente tem, ó, quantidade por estado. Ou eu posso pegar também um gráfico de pizza, olha só. Beleza? Só que ficou muito poluído, eu vou pegar o gráfico de colunas mesmo. Esse gráfico de colunas eu vou botar aqui nessa parte inferior, né? Então vamos, no visual ele vai pegar essa parte inferior completa, para ficar bacana aqui aparecendo o nome e tal. Beleza. Vamos para a terceira pergunta, que é a quantidade de infectados por sexo. Então aqui a gente vai pegar, clica aqui fora, vamos pegar o sexo e a quantidade de infectados. E olha só, ele nos trouxe por sexo a quantidade de infectados. Então já fez o cálculo também. Então já posso pegar aqui, por exemplo, um gráfico de pizza. Olha só que legal. E ele gera para mim a quantidade de infectados por sexo. E por fim a gente vai ver a quantidade de infectados por faixa etária. Então nesse caso aqui eu poderia pegar, em vez de eu pegar a idade, beleza? Eu posso pegar aqui a faixa etária, que aqui no caso, deixa eu gerar aqui uma tabela, que aqui no caso, ó, essas aqui são todas as idades que eu tenho na minha tabela de infectados,
e ele já fez o relacionamento com a faixa etária. Então eu não vou precisar da cidade, porque eu quero só a faixa etária, que é jovens, adultos e idosos. E aí eu pego a quantidade de infectados e olha que legal. A medida ela já calcula a quantidade de infectados por faixa etária, justamente por conta do relacionamento entre as tabelas também. Então aqui a gente pode pegar um gráfico de rosca, por exemplo, e olha só que legal, a gente já tem, né, a quantidade aí por cada faixa etária. Então agora nós vamos personalizar o nosso dashboard para ficar bacana. Então a primeira coisa que eu vou fazer, quantidade de infectados. A gente vem aqui em formato e o que eu vou fazer aqui, vamos ver aqui, rótulo de dados. Aqui eu tenho uma cor que eu posso selecionar esse rótulo, ou seja, o número 30. Ou então eu vou em FX, que eu posso fazer uma expressão lógica. Ou seja, ele vai considerar o que? Quantidade de infectados. Quando a quantidade for a mínima, ou seja, vamos supor que 0, a cor que ele vai mostrar lá vai ser um verde. Então, personalizar, verde. E quando for a máxima, né, 30, no meu caso aqui, eu vou botar 30, mas você pode mudar depois. A cor vai ser vermelho, então personalizar, vermelho. E olha só como fica, ó, para dizer que a quantidade de infectados é muito, né? Então se eu selecionar aqui, por exemplo, o F, né, de feminino, o filtro já começa ficando verde, né? Até ele diminuindo. E todos os outros filtros também vão se personalizando. Então eu poderia também fazer o que aqui? Eu posso aumentar o tamanho dessa fonte, beleza? Se você quiser aqui. Esse texto, ele está em campos, clica 2 vezes em cima do campos e você pode alterar isso aqui para quantidade de infectados. Lembrando, ele não vai alterar o nome de fato, o nome da coluna, ele só vai alterar o nome que vai ser exibido lá no visual. Aqui no nosso gráfico de barras, o que eu vou personalizar? O título, eu vou deixar o título centralizado. A tela dele, a parte de cima vai ser um tom de azul escuro e a fonte vai ser branca. Aí como fica bem mais legal, né? E a gente vai em cor dos dados, né? A gente vai usar esse tom de azul escuro com rosa e sei lá, laranja, por exemplo. Então eu vou pegar aqui um tom de rosa com azul escuro, né? Então masculino, ó, tá ao contrário, né? O masculino vai ser azul escuro e o feminino vai ser o rosa, né? Então a gente começa a personalizar. A gente pode também aumentar o tamanho. O título, eu posso botar o tamanho 14, já tá. E nos eixos a gente pode alterar o tamanho, né? A legenda. Legenda aqui tá por sexo, tudo certo. A gente pode aumentar a legenda aqui, ó, para 12, beleza? Cor dos dados a gente já mudou. Rótulos. O rótulo também, a gente pode aumentar aqui o rótulo para 12, ó, que ele aumenta o tamanho lá dos rótulos. E por mim eu acho que já está tudo ok. Aqui no nosso gráfico de rosca, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer a mesma coisa com o título, né? Vamos deixar um azul escuro, com a fonte branca e centralizado. Tamanho 14. As cores que a gente vai usar é o padrão que a gente já está utilizando aqui, né? Para idosos é o mais escuro, que é o azul escuro. Para o adulto, a gente vai usar um azul claro e para o jovem a gente vai usar um rosa, que é para ele não fugir desse padrão de cores, beleza? Podemos alterar também os tamanhos. No caso aqui a legenda, vamos botar para 12. E em rótulos, vamos botar para 12 também. Perfeito? E aí a visualização fica meio que padrão. E por fim, o nosso gráfico aqui de colunas, nós vamos alterar aqui no geral, deixa eu ver não. Primeiro que a gente vai alterar vai ser o título. O título vai ser centralizado, mesmo padrão que a gente já está utilizando, né? Que ele é azul escuro com a fonte branca. Perfeito. E agora falta a gente fazer os ajustes, né, no nosso visual para ficar mais visível. Primeiro no eixo X. Nós vamos botar tamanho 12. Agora dá para ler os estados melhor, né? Vamos alterar aqui também, ó, o tamanho do texto já está 12. E agora no eixo Y. A gente vai alterar aqui para 12.
né? E o tamanho aqui já está 12. Aí o que eu vou adicionar mais aqui no nosso gráfico de colunas? Vocês vão achar bem legal. Porque assim, aparentemente, né, a gente tem os totais. Mas quais são esses totais? Então a gente pode vir aqui em rótulos e adicionar esse rótulo, né? Inclusive eu posso até alterar a cor, a unidade de medida, onde ele vai ficar e o tamanho. Vou botar aqui 12 também. Perfeito? Então, ó, esse é o rótulo. O rótulo, ele é quem vai dizer o valor mesmo daquela coluna. Tranquilo? Então, pessoal, é isso. O nosso dashboard, né, o nosso gráfico, nosso relatório com os dados do coronavírus fictícios, né, que a gente montou aqui, já está pronto. Você pode personalizar da forma que você quiser ele, beleza? Eu peço só que vocês pratiquem essa atividade que a gente fez, certo? Estou até reduzindo aqui, que é para vocês perceberem que vocês podem personalizar da forma que vocês acharem interessante. Se quiser dar um espaçozinho para dar um ar, né, entre os visuais, para não ficar muito na ponta. Enfim, todas essas personalizações aqui você pode estar fazendo de forma a deixar o seu dashboard mais bacana, com visual bem interativo, bem legal, tranquilo. Se vocês perceberem, eu vou até alterar aqui esse cartão. Aqui eu vou alterar essa cor, que eu não gostei desse vermelho, né? Então eu vou alterar aqui ele rapidinho, 0. Ele vai ser verde. Eu vou até botar as mesmas cores para não fugir do padrão, né? Que é azul escuro. E quando for maior ele for rosa, então 30. Ok. Então, ó, agora ele está mais no padrão, né? Perfeito. Você pode personalizar também as cores aqui do gráfico de barras. Beleza? As cores aqui, cores dos dados. Você pode personalizar também, se quiser deixar um rosa, só para, né, deixar um tom mais... ou deixar azul escuro. Perfeito? Então você pode ir brincando, né, com o seu relatório, deixando ele mais visualmente elegante possível. E aí o seu gestor ele vai ter a capacidade plena aqui já de analisar. Por exemplo, qual é o estado que tem mais? Piauí. No Piauí eu consigo visualizar que o sexo que tem mais é quem é feminino. E a faixa etária que a gente vai precisar de mais vacina é quem é a faixa etária de jovens e a faixa etária de idosos. Então aqui com apenas um clique, né, eu já tenho todas as respostas em apenas um dashboard, em apenas um relatório. Tenho todas as quatro perguntas dos gestores sendo respondidas apenas com um clique aqui no nosso relatório. Perfeito? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira prática que a gente fez com o ETL, as etapas do Power BI. Espero que tenham gostado desse primeiro contato com o Power BI em si. Esse momento aqui de montar um relatório do absoluto zero, beleza? E que a gente possa continuar aí desenvolvendo muitos e muitos outros relatórios aí ao longo, né, dos treinamentos que estão tendo. Conto com vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa seu like, comentar tudo aí, divulga para o máximo de pessoas que você puder, já vai estar nos ajudando bastante. Tranquilo? Pessoal, até a próxima!